Boa noite a todos. Eu me chamo Ilna Lurria Araújo Passos, sou professora de Educação Física e também sou mestranda da quarta turma do mestrado profissional em Educação Física em rede nacional. Sou do polo da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e estou aqui apresentando hoje a avaliação final da disciplina D01, que foi a primeira disciplina no formato online, online e presencial, né, ao mesmo tempo. Então, nessa disciplina chamada Problemática da Educação Física Escolar, a gente fez um mapa conceitual aqui para apresentar para vocês. Esse mapa conceitual ele tem ali basicamente um resumo de tudo o que nós vimos durante essa disciplina. É uma disciplina onde já se diz, né, problemáticas. Então, foram abordados bastante temas, assuntos, foram discutidos, relatados bastantes problemas relacionados à educação física. E aqui a gente elencou um dos principais problemas que nós discutimos nas aulas do mestrado, tanto nas aulas online como nas aulas presenciais. E cabe ressaltar que essas problemáticas aqui onde nós estamos elencando, né, que é entre o rola-bola e a renovação pedagógica, relação teoria e prática, aspectos legais, afastamento em disciplina, temas geradores, questão de gênero, inquietações no tratamento do esporte. Então, esses temas aqui, a gente fala basicamente sobre os problemas que existem na educação física, na relação aluno-professor, na relação do aluno comportamental na escola. Então, assim, aqui a gente traz algum desses temas. Nem todos talvez sejam os problemas dos professores, né, que estão visualizando essa aula aqui, mas acredito que é um dos principais problemas. E acredito também que alguns colegas que estão visualizando essa aula também passam por outros problemas que não estão descritos aqui hoje. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat alguma problemática que vocês acham que deveriam estar sendo apresentada aqui hoje, até mesmo para a gente conseguir interagir depois, tá? Então, eu vou iniciar a apresentação. Como eu falei, a disciplina se chama Problemática da Educação Física Escolar. Eu trouxe alguns temas que nós estudamos e discutimos durante as aulas. E vou iniciar primeiro, então, falando sobre o primeiro tema, que é entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Então, é sabido, né, que em muitas escolas, muitos profissionais de educação física, acontece a cultura do rola-bola. A cultura do rola-bola é aquela cultura onde o aluno, durante as aulas de educação física, né, vai para as aulas de educação física e o professor vai lá e joga a bola para o aluno. Muitas vezes, né, joga a bola para o aluno e os alunos ficam ali jogando futebol, principalmente os meninos, né, que as meninas geralmente são mais excluídas. E as meninas vão ou jogar vôlei ou vão ficar lá pela arquibancada, sem fazer nada, conversando, às vezes até gerando uma questão de conflito na escola, né? Então, isso é muito comum, infelizmente, tanto na minha época, quando eu era estudante, como na época atual também, né? E eu percebo muito isso, tanto é que nas minhas aulas de educação física, quando eu vou ministrar aula para as minhas turmas do primeiro ano do ensino médio, eu pergunto sempre deles como eram as suas aulas de educação física antes, né, de você entrar na instituição aqui, ingressar na instituição. E eles sempre falam que o futsal era vôlei e era sempre o professor dava a bola e ficava por isso mesmo, né? Então, assim, aqui nós temos as atuações caracterizadas por práticas tradicionais ou esportivizadas, as atuações caracterizadas pelo abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico e os elementos conceituais básicos. Os elementos conceituais básicos
eu acabei repetindo aqui, foi um erro, mas vamos começar aqui pelas atuações caracterizadas por práticas tradicionais ou esportivizadas. Aqui nós temos a perspectiva esportivizada, que é a subordinação aí da educação física aos códigos da instituição esportiva, orientada pelos princípios de rendimento atlético, desportivo. No caso, a comparação de rendimento, né? Competição, regulamentação rígida, sucesso no esporte como sinônimo de vitória. E também temos aqui as aulas concentradas em preparar as equipes para as competições. Então, é aí um tipo de atuação, né, das práticas tradicionais esportivas, essas aulas concentradas em preparar as equipes para competições, que orientados apenas aí aos mais habilidosos ou os muito mais altos, né? Então, geralmente, quando é época de jogos escolares, a gente vê muito isso. O professor ainda traz ali dos alunos mais habilidosos e mais altos para compor ali a sua equipe, né? E aí excluindo, assim, a maioria dos alunos, desprovidos de explicação sobre as razões que levaram a escolher aquele aluno, né, para aquela competição. Então, muitos alunos aí se sentem excluídos, até com vontade de participar, mas, infelizmente, é assim que acontece. Outra problemática também aí dentro dessas atuações, caracterizadas pelas práticas esportivizadas, é o comportamento antidesportivo. Esse comportamento antiesportivo, ele determina que todos os alunos devam cumprir as mesmas tarefas. Buscar vencer a qualquer custo, né? No caso, apresentar comportamentos totalmente fora do que se espera de um professor em competições esportivas, caso passar por humilhação, desrespeito, xingamento, tudo isso pode acontecer. Então, assim, isso acaba também sendo um tipo de problema, né? Para aquele aluno, acaba gerando um tipo de trauma. E dentro do outro tópico aqui que a gente trouxe, foi as atuações caracterizadas pelo abandono do trabalho docente. Ou, que é o que o autor fala lá no texto, né, da nossa apostila, ou desinvestimento pedagógico, que é a fala que o autor gosta de colocar, como se fosse um desinvestimento pedagógico. E eu até concordo. Então, um desses desinvestimentos pedagógicos é justamente o que eu estava falando no início, que é as aulas rola-bola, que é algo muito comum mesmo. Apesar de nós, o tempo todo nós estamos formando novos professores, né, com novas perspectivas, mas mesmo assim existem alguns fatores, né, que levam aí o aluno ou o nosso acadêmico de educação física a ter esse momento de jogar a bola para o aluno. Esse tipo de desmotivações, né? Continuando, nós também temos aí uma prática de desinvestimento pedagógico, onde os mais habilidosos escolhem os times. Então, geralmente, aí quando o professor rola a bola ali para o aluno, né? O que vai fazer? Os mais habilidosos vão ali, bora formar nosso time. E aí, a galera que não sabe jogar ou que não tem algum tipo de experiência vai ficar excluída, sentir excluída. Que é o meu caso. Quando eu era aluna, também eu me sentia bastante excluída. Até queria jogar futsal, queria jogar vôlei, mas não sabia. Então, acabava ficando ali do lado de fora, formando a barreira, né? Que a gente chamava barreira, que não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês. Mas era como se você estivesse de fora esperando para formar um novo time. E aí, geralmente, ninguém queria, né? Formar o time com quem não sabe jogar. As meninas se excluem das aulas, isso é muito comum também as meninas se excluírem, porque como não tem uma orientação ali do professor, as meninas vão acabar se excluindo mesmo das aulas, e ficar mais ali na arquibancada, conversando. O professor ele se ausenta da aula, geralmente o professor se ausenta da aula, falta de intervenção do professor durante a aula. Então, o que adianta o professor pegar e jogar a bola lá para os meninos, tipo, vai ser futsal e vôlei hoje, mas o professor ele não tem aquela intervenção, né? Mas e a aula de futsal? E a aula de voleibol? Se pelo menos tivesse isso, né? Se pelo menos o professor orientasse o aluno ali como jogar o futsal, como jogar o voleibol, mas nem isso acontece. Então, isso aí é uma falta
é um desinvestimento pedagógico. Os alunos escolhem aí a atividade a realizar. Então, geralmente, as aulas também são livres, né? O professor vai lá e fala, aula livre. Na verdade, ele nem fala, é como se fosse tão cultural que os alunos já sabem que na hora da educação física é um momento de recreio, um momento de lazer. Os alunos não desejam realizar a aula e ficam sentados, que é o que muito acontece. Então, só aqueles habilidosos que são fominha, né, que a gente considera fominha, vai estar participando ali das aulas de educação física, e o restante vai ficar sentado, mexendo no celular, ou conversando, ou fazendo qualquer outra coisa, menos aula de educação física, menos participar da aula. E isso daí tudo a gente considera aí como o abandono aí do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico. Existem vários motivos que levam o professor a tomar esse tipo de atitude, mas eu não vou nem entrar em questão por causa que como é que eu posso dizer? É como se fosse um motivo para eles não darem aula de educação física, porém, a gente sabe que isso não é motivo, né? Continuando, a gente tem aí os elementos conceituais básicos. Esses elementos conceituais básicos, a educação física, ela entra aí como uma função educativa. Então, essa função educativa, ela sistematiza aí os conhecimentos e tematiza a cultura corporal do movimento. A educação física também, ela entra em um hiato, né, entre o não mais e o ainda não, entre discursos e práticas escolares. Um dos elementos conceituais básicos também é a atuação docente da educação física, onde essa atuação docente da educação física vai interferir aí nas práticas tradicionais, no abandono do trabalho docente e nas práticas inovadoras. Essas práticas inovadoras, elas são aí consideradas, tanto as práticas inovadoras como as práticas tradicionais, como o abandono do trabalho docente, são 3 categorias aí de atuações docente, né? Onde o professor ele vai se inserir. Ou ele vai ter práticas tradicionais, ou ele vai fazer parte do abandono do trabalho docente, que nem vai dar aula, né? Ou ele vai ter práticas inovadoras, que seria o ideal, né? Essas práticas inovadoras. As práticas tradicionais a gente sabe que são aquelas práticas onde o professor ele dá aula, pelo menos ele dá aula, só que ele tem aquelas práticas totalmente tradicionais, práticas esportivistas, de educação física, como atividade física, né, ser vista como uma atividade física, onde o aluno tem que fazer bastante exercícios físicos, alongamentos. Então, a gente vê esses 3 tipos de atuação docente aí nas aulas de educação física. Então, esse foi o primeiro tópico, a gente agora vai para o segundo tópico, visto durante a disciplina também, que foi a relação teoria e prática. Então, na relação teoria e prática, nós temos aí 2 modelos, que é o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, que são 2 coisas diferentes. É até meio complicado, né? Ler assim e entender na mesma, mas são 2 coisas diferentes. O ensinar a fazer é aquele modelo tradicional. Vamos dizer assim que é aquele professor que quer ensinar o aluno a fazer aquele movimento, ou fazer aquele esporte, ou aquela modalidade esportiva, né? Onde tem esse modelo aí tradicional, que a gente chama de modelo tradicional. Onde não tem ensinamento de conceitos, principalmente, e é focado em ensino de movimentos. O ensinar sobre o fazer são os movimentos renovadores, onde você não vai ensinar a fazer, mas você vai ensinar sobre o fazer. Então, aí, esses movimentos renovadores, eles trazem uma crítica ao modelo tradicional, que é esse modelo aqui primeiro. A educação física passa a ter uma ação pedagógica com a cultura corporal de movimento, e saber sobre o movimentar-se humano é um saber a ser transmitido e discutido nas aulas de educação física. Então, a gente vê aí que esses movimentos renovadores e sobre o ensinar, sobre o fazer,
é algo bem diferente do ensinar a fazer e aonde a gente se encaixa atualmente, né? A educação física escolar, aquilo que a gente quer para os nossos alunos, aquilo que a gente estuda. Então, ensinar sobre o fazer e não ensinar a fazer. Que sejamos cada vez mais assim. A nossa terceira tema aí vai ser os aspectos legais. Os aspectos legais na educação física, né? Que geram tanto conquistas como retrocessos, né? Como situações que a gente considera ruim nas aulas de educação física. Então, aí a gente tem a LDB de 1996, que é onde foi criada, né, depois de muitas discussões, muitos problemas na educação física, se a educação física seria obrigatória, se a educação física, aquele período ali que a educação física tem uma crise de identidade, né? O que é educação física? O que estamos fazendo aqui para os alunos? E a educação física entra aí na LDB como um marco muito importante, na Lei 9394/1996, onde o componente curricular de educação física ele torna obrigatório no ensino básico, reconhecimento aí da educação física para o desenvolvimento integral dos alunos. Então, esse desenvolvimento integral dos alunos, ele contempla aí os aspectos físicos, cognitivos, afetivos e sociais, não somente aqueles aspectos físicos, né? Então, dessa forma, a disciplina ela não deve ser vista apenas como uma forma de desenvolver habilidades esportivas, mas sim como um meio de promover a saúde e o bem-estar dos alunos. A LDB também, ela estabeleceu que a educação física ela deve ser ministrada por professores de educação física, isso é importante lembrar, mas lá embaixo também vai ter essa outra lei aqui, onde ela também fala sobre isso, né? E ela também diz na LDB que as aulas de educação física elas vão ser aí facultativas, né? Nos cursos noturnos. Então, quando ela traz aí sobre essa questão dos cursos noturnos, fica algo meio de interpretação, né? É facultativa nos cursos noturnos, mas como assim? Todos os cursos para todas as pessoas do curso noturno? E aí, alguns alunos acabam deixando de fazer as aulas de educação física porque acham que é facultativa para todo mundo. Então, a gente tem aí uma divergência, né, entre professores, entre todo o movimento da educação física com relação a essa facultatividade da educação física. E até mesmo aquela questão da prática, né? É facultativa a prática da educação física ou a aula de educação física? Porque são duas coisas diferentes também. Aí aqui a gente tem a lei número 10.793/2003, onde essa lei ela vem trazendo o que seria essa facultatividade, né, da prática. Essa facultatividade aí da prática relacionada à prática da educação física. Mas aí seria o quê? Tipo, da prática? Seria educação física, as aulas de educação física ou a prática corporal, né? Aquela prática ali de você estar se movimentando. Então, ela é facultativa, ela se torna facultativa aí na jornada de trabalho, mais de 6 horas diárias. Então, aqueles alunos que trabalham mais de 6 horas diárias, ele vai ser ali facultativa as aulas de educação física. Os alunos com mais de 30 anos de idade. No serviço militar, aqueles alunos que estão em serviço militar. E é importante lembrar aqui que esse serviço militar, ele é aquele serviço militar onde o militar ele faz atividade física, né? Onde é comprovado que ele faz atividade física. E aqueles amparados pelo Decreto-Lei 1044 de 1969, que é aquele decreto onde a pessoa tem direito ao atendimento domiciliar, né? Que tem algumas doenças, algumas práticas ali algumas doenças que impedem ali essa prática, a prática mesmo corporal do aluno, de vir até a escola, né? Tanto é que isso não é só para a educação física, é para todas as disciplinas relacionadas à ida do aluno à escola. Mas ele tem um amparo aí
mas ao mesmo tempo ele tem direito ao atendimento domiciliar do professor. Também é facultativo para aqueles alunos que tenham prole, mas aqui ele não deixa especificado se é homem ou se é mulher, mas a gente entende aí que é mulheres, né? Então a gente já percebe aí uma certa exclusão e um retrocesso. Quando a gente fala da questão do retrocesso, é porque aqui na LDB foi um marco muito importante ser criada a LDB, ter colocado a educação física como componente curricular obrigatório, o reconhecimento da educação física para o desenvolvimento integral dos alunos. Mas aí, aqui ela traz, dizendo que é prática facultativa, a sua prática, né, para toda essa galera aqui. Como se a educação física fosse meramente uma atividade física, né, voltada para o esporte. E não é. Não deveria ser, né? Outra problemática também que eu vou trazer aqui para vocês é o afastamento e indisciplina. A indisciplina e o afastamento são dois problemas que muitos professores enfrentam nas aulas de educação física. Alguns nem tanto, alguns muito, né? Então depende aí da faixa etária, dos estudantes, da instituição. São muitos fatores que levam esse afastamento, essa indisciplina. Eu vou citar alguns aqui para vocês. Primeiro, a indisciplina, né? O que é que leva aí os alunos a terem essa indisciplina nas aulas de educação física? Entra a questão do contexto cultural fora da escola. Então, ali na escola, fora da escola, é violento, depende muito do que tem ali ao redor, né? A cultura dos alunos, a região, se é violenta ou se... Enfim, são muitos fatores aqui que levam, que a gente deve considerar aí a realidade do aluno, né? Do aluno e da comunidade no geral. A agitação excessiva e conversas paralelas é o que leva uma indisciplina aí nas aulas de educação física. E essa agitação excessiva e conversas paralelas talvez seja uma forma aí de como o professor conduz essa aula, de como ele está deixando os alunos, né, livres ali na arquibancada. Isso acaba gerando um certo conflito. O não respeitar ou seguir regras, né? Aquele aluno ali que acaba não respeitando ou seguindo as regras ali que o professor está colocando ali para as suas aulas, para aquela atividade. O bullying também, ele entra aí como uma atividade de indisciplina. E a falta de respeito com o professor e colegas. Então, esses aqui são os 5 principais aí problemas que podem gerar indisciplina. Eu coloquei só alguns, mas assim, a gente sabe que são vários e vários motivos. E a partir dessa indisciplina, a gente tem aí propostas para combater essa indisciplina, que seria o quê? Ressignificar o papel do aluno nas aulas. Como ressignificar o papel do aluno nas aulas? O que seria isso? Seria basicamente o aluno ele tem um papel nas aulas de educação física, né? E não só aquele papel ali de seguir regras, né? Mas também de talvez colocar regra, o professor colocar o aluno ali como centro, né? Nas atividades, trazer mais situações, problemas para o aluno, a conscientização de regras, fazer com que o aluno entenda as regras, ele tenha essa consciência, né, que existe regra para cumprir aquela atividade, para fazer aquele exercício, aquele esporte. O ensino inclusivo também. Então, quando existe a educação inclusiva nas aulas de educação física, a gente sabe que a gente diminui também essa indisciplina, né? Onde todos estão participando ali, as aulas são adequadas, são adaptadas para todos os alunos, o professor sempre olhando ali as especificidades de cada um, até mesmo para não gerar aquele bullying, né, que a gente mostrou aqui em cima, que às vezes o aluno fica, o fulano não sabe fazer direito, não sei o que, e fica rindo e fazendo bullying com o aluno. Então, até isso a gente tem que ter cuidado na hora de planejar nossas aulas, na hora de executar e na hora de avaliar também. E aí entra aí as propostas diferenciadas, né, que seria o professor trazer algumas propostas diferenciadas. Dentro dos nossos estudos, a gente viu aí uma série de propostas que podem ser usadas para que o professor
consiga combater aí, utilizar para combater aí essa indisciplina nas aulas de educação física. Uma dessas propostas é o Sport Education, que foi o que eu coloquei aqui, que seria onde os alunos são divididos em grupos e todos participam ao mesmo tempo. Vamos dizer que a gente consegue dividir o aluno ali em 3 equipes, né? Uma equipe ali contra outra equipe e uma outra equipe, que seria a terceira equipe, a gente colocaria ali eles como os árbitros, né? Onde eles precisam definir as regras, precisam orientar os outros colegas em relação às regras do jogo, o que pode, o que não pode, e também apitar o jogo, né? Então, essa é uma atividade aí que eu testei nas minhas aulas de educação física, foi muito produtiva. Na verdade, eu sempre faço essas atividades, né? E cabe vocês, né, também fazerem esse Sport Education, que é uma prática, uma proposta aí que também é muito plausível. Mas também existem outras propostas que os professores podem criar, podem pesquisar e ver qual seria ali a mais adequada ali para a sua aula de educação física, para a sua comunidade, para a especificidade ali da escola e tudo mais. Os casos de afastamento. O que gera o afastamento nas aulas de educação física escolar? Principalmente, a gente tem aí os casos aí das aulas no contraturno. Foi o que eu mais percebi que incomoda os professores. Tanto eu, como também os professores que eu já tive nas minhas aulas quando eu era aluna, né? Como também os colegas da turma do mestrado. Nas nossas aulas presenciais, eu percebi que isso incomoda muito, essa questão das aulas ser no contraturno da escola. E a gente sabe que gera o afastamento no aluno, né? Por que gera esse afastamento no aluno? Por causa que não são todos os alunos que vão ter a capacidade de chegar, né? A condição de chegar na escola novamente. Muitos vêm de ônibus para a escola. Vamos dizer que o aluno estuda de manhã e tem que vir à tarde só para aula de educação física. É complicado, né? É muito difícil o aluno vir só para aula de educação física, pegar ônibus, sair do seu descanso, né, da tarde ali, para poder vir para aula de educação física. E outra coisa também é a repetição de conteúdos. Essa repetição de conteúdos também acaba gerando um afastamento nas aulas de educação física, porque às vezes o aluno não quer ver a mesma coisa todo ano, toda hora, todo bimestre, né? Ninguém quer assistir só futsal. Ou vôlei. Então, assim, isso acaba gerando um incômodo por parte dos alunos e acabam gerando esse afastamento aí das aulas. Questões de gênero também, que a gente vai ver lá mais para frente, mas eu já vou dar um resumo aqui. A questão de gênero é você acabar separando meninos de meninas, né? Isso também acaba gerando um afastamento aí das aulas de educação física, o insucesso e a exclusão das aulas. Então, aquele professor ali que faz uma aula ali que não tem um certo sucesso, né? E acaba excluindo os alunos aí das aulas, esses tipos de atividades, propostas que alguns professores praticam. Isso também é complicado por causa que muitos alunos se sentem excluídos e acabam saindo das aulas. Tipo, não vou participar mais das aulas, fiquei desgostoso aqui por causa que o professor me excluiu da aula em determinado momento, porque eu não ganhei ou porque eu tive que sair lá da atividade, fui o primeiro a sair da atividade, nem participei. Então, os professores têm que ter bastante cuidado com isso. Os alunos mais habilidosos em detrimento dos menos habilidosos. Então, isso também faz parte do que eu estava falando sobre a exclusão das aulas, né? Que às vezes o professor escolher ali os mais habilidosos ou mesmo deixar os alunos se escolherem, né? Isso acaba sendo desmotivador nas atividades. E a dispensa por atestados, que é um problema que muitas escolas enfrentam e muitos professores também enfrentam, essa dispensa por atestado. Que acontece muito hoje em dia, de o aluno entregar um atestado médico e não fazer atividade
dizendo o porquê que não pode fazer atividade física aí, né? Nas aulas de educação física. E aí volta para o que a gente estava falando lá em cima, sobre a questão da prática, né? Por que a dispensa, né, da atividade física? Outro tópico que a gente tem aqui também, tem mais 3 tópicos para discutir, que é a inquietação no tratamento do esporte. Deixa eu dar um zoom. A inquietação, a gente tem aí 2 tipos do esporte, né? Como o esporte é visto ali na escola. Ele é visto de 2 formas. O esporte na escola e o esporte da escola. O esporte na escola, ele é aquele esporte voltado para aqueles 4 esportes, né? Que é visto na escola, nas aulas de educação física. O futsal, que é o futebol, né? O basquete, o vôlei e o handebol. Pronto, não tem mais nada, é só esses 4, que são os mais conhecidos, mais populares, então vai ser só esses 4. Não deveria ser assim, mas é visto dessa forma. A relação aí dos mais habilidosos também, em relação aos esportes, a padronização esportiva, o treinamento de rendimento e o professor passa a ser treinador ao invés de professor de educação física, né? Então, em vez de professor dar aula, ele vai ali passar um treino para os alunos. Então, nas minhas aulas de ensino médio isso acontecia bastante. As aulas, além de serem contraturno, ainda era voltado para o esporte. Então, o aluno tinha que escolher qual esporte que ia fazer, qual modalidade, se era ginástica, se era vôlei, se era basquete, e aquilo ali meio que virava um treino, onde o professor ele vinha dar aula, mas era para passar um treino para os alunos. E as aulas de educação física eram voltadas para os jogos escolares, né? Então, os melhores que se destacavam nas aulas iam para os jogos, ser atletas, né? E os que não se destacavam acabavam se sentindo excluídos. E aí a gente tem a outra caminho, que é o esporte da escola. Em vez de ser o esporte na escola, é o esporte da escola, que é voltado aí para o respeito às possibilidades de aprendizagem individuais, aprendizagem cooperativa, a inclusão de todos e a adequação. O que seria essa adequação? Adequação ali às faixas etárias, as especificidades de cada aluno, a especificidade da região, da realidade da escola. Então, esse esporte aí ser adequado a tudo isso. E a democratizar o esporte reflexivo e crítico. Então, assim, não é só o aluno fazer o esporte, né? Mas ele entender ali o que está acontecendo dentro daquele esporte, ele refletir, ele ser um aluno crítico em relação ao esporte. Por que nas aulas de educação física, por exemplo, o basquetebol, ele aprender sobre o basquetebol, mas não só aprender sobre o basquetebol, mas aprender ali mais ou menos, entender, né, o porquê que o basquetebol hoje em dia não é tão praticado na sua cidade, na sua escola, o que leva, né? O que leva o basquetebol não ser tão praticado? E aí ele vai ter essa capacidade aí de refletir, de criticar esse esporte e entender os motivos que levam aí essas problemáticas aí do esporte relacionado ao comércio, relacionado à estrutura, né? Condições políticas. Outro tópico aí entra a questão de gênero, que é uma das dificuldades aí nas aulas de educação física, aqueles professores que vão separar os alunos, né, por sexo. Então, aqui a gente tem aqui as aulas separadas por sexo, onde entra o reforço da cultura machista e as desigualdades, né? Então, separar os alunos meninos das meninas para fazerem as aulas ou para desenvolver determinada atividade, isso acaba excluindo muito as meninas, e as meninas acabam se sentindo um pouco rejeitadas, né? Sentindo desiguais. E aí, nessa disciplina, a gente vê também as questões das diferenças entre gênero, sexo e orientação sexual. Essa atividade aqui, a gente, especificamente, a minha turma, nós tivemos uma aula prática muito enriquecedora. E dentro dessa aula prática, nós podemos perceber o quão isso é nítido, né? Em alguns professores,
as propostas de atividades que são executadas e o quanto que a gente tem a capacidade de mudar isso, né? De fazer com que seja diferente, que os nossos alunos não se sintam tão excluídos assim. E incluir os alunos nas aulas de educação física, incluir todos. A educação física ela deve ser inclusa, né? Deve ser a participação de todos, não somente dos meninos ou das meninas. E aí nós temos aí os temas geradores. Os temas geradores foi a último tópico que nós estudamos na última semana de aula. Esses temas geradores, eles meio que utilizam todas essas problemáticas aqui, ó. Elas utilizam aí, elas fazem uso aí dos temas geradores. Esses temas geradores são aqueles temas ali que evidenciam essas problemáticas, né? E aí a gente fala sobre situação limite. O que seria a situação limite? O que é que limita você, né? De você fazer a sua aula, de você dar a sua aula de educação física, aquele momento que você fala, não, chega, aqui não dá mais. Alguma coisa aconteceu, né? Aqui não dá mais. A gente viu alguns exemplos também lá nas nossas aulas presenciais, na minha última aula presencial, de colegas, né? Contribuição de alguns colegas, por exemplo, aulas superlotadas, a questão da indisciplina também, questão de gênero, aulas com 35 alunos de 4 aninhos, entendeu? Do ensino da educação infantil. O professor não tem um assistente ali para ajudar ele na hora de controlar as crianças. Dessas situações limite, no meu caso, na minha instituição não ser implantada, por exemplo, não ser adotada a BNCC. Então, isso é um tema, assim, isso é uma das situações que eu fico assim, caramba, não dá de ir para frente desse jeito, né? Mas, mesmo assim, a gente, como professor de educação física, a gente tem que dar o nosso jeito aí de dar o nosso melhor para o aluno, né? Que é o que importa. E aí, dentro desses temas geradores, a gente vê o Paulo Freire, o livro é Pedagogia dos Oprimidos, onde o Paulo Freire ele traz aí uma discussão muito enriquecedora, onde nós discutimos nas nossas aulas presenciais, e onde traz aí o envolvimento de toda a escola. Então, assim, essas problemáticas na educação física, ela não é voltada somente para o professor, não é só o professor que tem que resolver. Não cabe só ao professor, mas sim a todos da escola. Tanto os professores das outras disciplinas, a gestão, o que está acima da gestão, né? Os coordenadores municipais, estaduais, federais, tudo que gerencia ali a questão da educação. Então, essas problemáticas aqui, às vezes, não é nem só da educação física, mas uma problemática geral na educação como um todo. Porque falta de material não existe só na educação física, existem em várias disciplinas, né? A indisciplina, por exemplo, o afastamento das aulas é uma situação como um todo. Mas, apesar da gente ter nossas situações particulares aí dentro da nossa área da educação física escolar. Então, gente, eu acho que eu consegui explicar mais ou menos como foi a nossa disciplina das problemáticas da educação física escolar. Foi uma disciplina muito enriquecedora para mim, principalmente por causa que eu sempre vi essas problemáticas como se fosse... Eu nunca vi, quando eu falava assim, qual é o problema da educação física? Eu sempre sabia que não era só um problema, que não dava de resolver só fazendo uma coisa ou apresentando uma proposta ou por meio de uma atitude. Não, é uma problemática muito maior, assim como todas as disciplinas têm suas problemáticas, mas a educação física é talvez uma das disciplinas onde tem mais problemas nas suas disciplinas, por causa que
A questão da valorização, né, que não é a aceitação dos colegas, dos próprios colegas de professores, né, aceitar que a educação física é um componente curricular que faz parte da escola, né, que a educação física faz parte da escola. Os alunos também, a resistência, que acontece muito, o aluno resistir, né, ao novo, aquelas aulas de educação física, quando o professor traz a questão que a gente estava vendo aqui dos movimentos renovadores, né? Então, eu espero que todos tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado pela participação e vale aí dar uma curtida, comentem aí quais são as problemáticas que vocês mais observam nas aulas de educação física e vamos interagir aí no chat. Tchau, tchau. Obrigada.